Olá pessoal, bem-vindos a mais episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e sim, esta semana é mais um mini episódio, porque a gente teve aí uns problemas pra gravar juntas, mas semana que vem estaremos de volta aí com um episódio horrível pra vocês. Então, pra não atrasar, eu resolvi fazer este mini e deixar aí pra vocês terem o episódio certinho na quarta-feira. E só pra avisar que este episódio fala de violência doméstica, então pule o episódio se for um gatilho pra você. Então, bora lá para o episódio de hoje. A Angelina Napolitano, ela nasceu em 12 de março de 1882, em uma região rural próxima de Nápoles, na Itália. Não se sabe qual o nome da família dela, né, o nome de solteira, o nome que ela foi registrada quando nasceu, ou como foi a infância dela, não se tem registro disso também. A gente só sabe que aos 15 anos ela se casou com um homem chamado Pietro Napolitano, em 1898. Também não consegui encontrar que idade ele tinha. E em 1900, os dois imigraram para os Estados Unidos. Como muitos imigrantes italianos daquela época, eles estavam procurando escapar de uma vida difícil na roça, né, a vida rural, com a promessa de algo melhor nas Américas. Então o casal morou em Nova York durante 7 anos e depois eles se mudaram para o Canadá. Primeiro em Thessalon e depois em Sault-Sainte-Marie, onde já tinha uma grande comunidade de imigrantes italianos. Lembrando que esta é a parte dali do Canadá que fala inglês, apesar desse nome ser em francês, mas é a parte inglesa. Então, eles tinham 4 filhos pequenos, todos nascidos entre 1904 e 1908. E o Pietro era um homem muito agressivo, muito violento e muito abusivo. Em novembro de 1910, ele quase assassinou a Angelina ao atacar ela com uma faca. Ele esfaqueou ela 9 vezes no rosto, pescoço, ombro, peito e braços. Por um milagre, ela conseguiu sobreviver, né? Não foram ferimentos muito graves, porque era uma faca de bolso, né? Um canivete. Então não foram tão profundos e ele não conseguiu atingir nenhuma artéria, nada, né? Então ela teve muita sorte ali de sair com vida e sem sequelas grandes, né? Então, ele confessou esse ataque, chegou a ser julgado, mas ele teve a sentença suspensa, porque nessa época era isso aí, né? Não que hoje não aconteça, mas é mais difícil. Mas tem mais chances, né, de ser preso por violência doméstica. Então, naquela época, ele confessou, ele é um bom homem, né? Ele só errou uma vez. Então, ele pôde voltar para casa livremente. Ele trabalhava em uma usina siderúrgica, mas ele ganhava muito pouco. Eles moravam em um apartamento, mas ele queria ter dinheiro suficiente para construir uma casa nova. E qual que era a ideia dele para ele conseguir mais dinheiro? Era pressionar a Angelina para que ela se prostituísse. Então, ele por meses ficou tentando forçar ela a fazer programas, né, para ganhar dinheiro, e quanto mais a Angelina negava fazer isso, mais ele ameaçava ela. E aí, em 16 de abril de 1911, que era um domingo de Páscoa, a Angelina, que estava grávida de 6 meses, mais uma vez, foi ameaçada pelo marido. O Pietro disse que estava indo dormir, e que quando ele acordasse, ela tinha que estar com dinheiro para dar para ele. Então ele falou, você vai se prostituir, se você não fizer, eu vou matar você, vou matar esse filho que está na sua barriga, que nem nasceu ainda, e vou matar as outras crianças. Ameaçou todo mundo, mas ameaçou principalmente ela e o filho deles, né? Então a Angelina percebeu naquele momento que ela não tinha outra alternativa. Só que não a alternativa que vocês estão pensando. O que o marido dela estava exigindo para ela era impensável. E ela sabia que ele era um homem muito violento. Já tinha tentado assassinar ela. Então, ela levava as ameaças dele a sério. E ela chegou à única conclusão que ela sabia que ia ser o fim do tormento dela. Então, enquanto o Pietro estava dormindo, ela entrou no quarto com um machado e acertou 4 vezes na cabeça e no pescoço dele.
O Pietro morreu sem nem perceber o que estava acontecendo, e a Angelina passou algum tempo com o filho mais novo para depois ir até o vizinho e contar o que tinha feito e esperar pela polícia. Quando ela confessou o assassinato do Pietro, ela disse a seguinte frase: "Eu acabei de matar um porco." Não vou dizer aqui o que eu penso, mas acho que todos pensamos igual, né? Então a Angelina, ela foi presa, ela ficou esperando o julgamento dela, que aconteceu em 8 de maio de 1911. O juiz era um homem chamado Byron Moffat Britton, e o promotor da coroa, né, era o Edmund Meredith. E foi só quando o julgamento começou que eles perceberam que a Angelina não tinha advogado. Ela era muito pobre, né, então ela realmente nem sabia o que precisava, não tinha nem contato de advogado. E aí o tribunal nomeou um homem, um advogado chamado Uriah McFadden, para defender ela. Só que esse advogado teve apenas 24 horas para preparar, né, se preparar para o julgamento, que ia continuar no dia seguinte. Então, chamaram ele e falaram: você tem até amanhã para preparar aí a defesa dela, e é isso. Então, ele realmente não teve muito tempo, ele não sei nem se teve tempo de ir atrás de testemunhas para ajudar no caso dela, né? Enquanto isso, 9 testemunhas foram chamadas pela acusação para falar sobre a culpa da Angelina no assassinato do Pietro, e apenas a própria Angelina testemunhou em sua defesa, algo que já é extremamente difícil para uma mulher vítima de violência doméstica, que foi levada a cometer um crime para se proteger. Era ainda mais difícil no caso dela, porque ela não sabia falar inglês muito bem, então era muito difícil para ela se expressar. Então ela estava realmente numa situação péssima. O advogado, né, o McFadden, foi o primeiro a tentar usar no Canadá o que ficou conhecido como a defesa da mulher espancada, né? É um termo que eles usam. Inclusive, era um tipo de síndrome que foi, né, colocada depois em termos médicos, enfim, eles falavam que era um tipo... Não tá no CID nem nada, tá? Mas era algo que na época, né, começou a ser usado, que era a síndrome da mulher espancada, que nada mais é estresse pós-traumático, e é basicamente quando a vítima de violência doméstica é levada a reagir de modos extremos por temer pela própria vida, né? Então, quando a mulher lá que é espancada, que é abusada, ela mata ou tenta matar o seu abusador. Então, esse foi o primeiro caso em que isso aconteceu no Canadá. A Angelina dava pra ver no rosto dela as cicatrizes, né? Ela também mostrou nos braços, nos ombros, essas das facadas que o Pietro tinha dado 6 meses antes. E além das inúmeras ameaças contra a vida dela e das crianças. Só que para o juiz Britton, tudo isso se tratava de evidências inadmissíveis, porque tinha acontecido antes do crime e não na hora. Então, para ele, essa defesa só seria aceitável se a Angelina tivesse reagindo a uma agressão naquela hora e não tivesse atacado o marido enquanto ele dormia. Ele basicamente falou assim, se a gente aceitar essa defesa aí de toda pessoa que sofre uma agressão e 6 meses depois mata o seu agressor, o mundo vira uma anarquia. Essas foram as palavras dele. Mas, né, nessa época não se tinha esse entendimento dessa dinâmica da violência doméstica, né? Não é qualquer agressor, é a pessoa que vive com você, que está casada com você e que nessa época também, né, no caso de homens e mulheres, tinham aí praticamente o direito de posse sobre a esposa, né? Então, o júri condenou a Angelina, mas o próprio júri recomendou que o juiz tivesse clemência. Isso porque uma condenação por assassinato naquela época, no Canadá, era mandatório receber a pena de morte. Então, se você fosse condenado por assassinato, você seria executado. O que, nesse caso, seria enforcamento. E o júri falou, sim, ela é culpada de assassinato, mas nós entendemos a defesa dela e por isso a gente acha que ela não deve ser condenada à morte. Mas o juiz Britton não seguiu essa recomendação do júri e ele falou, sim, ela vai ser executada, mas como ela estava grávida, ele marcou a execução para o dia 9 de agosto, que seria um mês depois da data que ela daria à luz. E aí, quando começaram a noticiar este caso,
instantaneamente virou uma sensação nacional e internacional, principalmente nos Estados Unidos e também na Inglaterra, por conta dos movimentos sufragistas femininos. Então, aí, os movimentos feministas da época. Então, os debates eram muito acalorados nas ruas e na mídia, com aqueles a favor da condenação da Angelina, usando ela de exemplo, para que seria o exemplo dos perigos dos imigrantes do sul da Itália, que eram representados como sendo pessoas violentas e prontas para usar qualquer arma à disposição para se vingar. Que coisa, né, gente? Mais de 100 anos depois estamos aqui e tem gente que ainda cai neste papinho. Mas nesta época, era essa desculpa que algumas pessoas davam. E ela era um exemplo, né, desse imigrante violento. O marido dela também era usado como um exemplo de um imigrante violento. Então, outros defendiam que ela merecia morrer por ser uma mulher imoral, porque eles descobriram que por alguns poucos dias, enquanto o Pietro esteve fora da cidade, quando eles ainda eram casados, ele estava vivo, ela permitiu que um homem ficasse hospedado na casa deles. E aí eu fico pensando, isso é imoral, mas o marido querer forçar ela à prostituição, tá tudo bem, né? Ela deu um jeito de ganhar um dinheiro, que foi alugar um quarto na casa, enquanto o marido estava fora. Mas, né, era um homem que estava na casa sem o marido dela. Então, isso era muito imoral. Muito, muito, muito. Não pode. E aí, enfim, né? Pessoas péssimas aí, com opiniões péssimas. E também tinham muitas cartas e petições que eram enviadas para o ministro da Justiça Federal no Canadá na época, tanto de pessoas quanto de grupos organizados de feministas, né? Também tinha grupos de apoio de homens católicos, enfim, porque a comunidade imigrante italiana era de católicos. Então, tinham vários outros grupos também de imigrantes dando apoio para ela. Então, foi meio mesmo uma mobilização aí de vários setores. Principalmente, né, grupos de esquerda. Então, essas pessoas da região e de outros países como Inglaterra, Áustria e Polônia pediam que a vida da Angelina fosse poupada. Parte das pessoas pediam pelo perdão completo da sentença dela, e todos falavam desse histórico de violência que ela tinha sofrido, que isso era sim um caso de legítima defesa de uma vítima desesperada. Os grupos feministas dos Estados Unidos e da Inglaterra protestavam essa condenação da Angelina e usavam o caso como um exemplo de como as leis e suas aplicações privilegiam homens violentos e abusivos. E teve até uma carta que um médico de Ohio, chamado Dr. Alexander Alto, ele se ofereceu para ser enforcado no lugar da Angelina, e as palavras dele foram: Seria justo para a senhora Napolitano que um homem desse a vida por ela, visto que sua vida está em perigo por conta da perseguição de um homem contra ela e porque os homens a condenaram. Então, para vocês verem o extremo, né, em uma época extremamente misógina e que a mulher era vista realmente como propriedade, muito mais do que hoje, né? Ainda existe, a gente sabe disso, mas ainda assim o caso dela foi tão extremo que as pessoas, em sua maioria, se revoltaram quando descobriram que ela iria ser condenada à morte, né, por ter reagido a agressões e ameaças de morte. E, bom, né, a justiça teve a chance de prender o marido dela quando ele tentou assassinar ela e não fizeram nada, né? Então, não é de se espantar que ela tenha sentido que a única saída dela fosse fazer o que ela fez. Essa pressão pública eventualmente deu certo, então o Gabinete Federal do Canadá acabou comutando a sentença dela de enforcamento para prisão perpétua em 14 de julho de 1911. A Angelina deu à luz, mas o bebê dela acabou morrendo com poucas semanas de vida. Não encontrei informações do que aconteceu, mas era uma época que era muito comum, né? Criança morrer recém-nascida, enfim. Tinham muitas doenças aí que foram erradicadas ou não tinham remédio. Enfim. Seus outros filhos foram colocados em orfanatos, né, e casas de acolhimento, e ela ganhou a liberdade condicional depois de cumprir 11 anos de prisão em 30 de dezembro de 1922. Enquanto ela esteve presa na penitenciária Kingston, ela tentou contato com esses filhos, mas não conseguiu encontrar se ela conseguiu achar eles ou falar com eles novamente.
Depois que ela recebeu a liberdade, a Angelina foi trabalhar para uma família muito proeminente do meio jurídico. Ela trabalhou como empregada, né, doméstica, ajudante na casa, e morou com eles até a morte dela em 4 de setembro de 1932. Ela morreu aos 50 anos de peritonite séptica, depois de ter passado por 2 operações. E o caso dela teve todo essa movimentação e essa atenção pública na época, mas com o tempo acabou sendo esquecido. E aí, em 2003, foi lançado um filme independente sobre esse caso, chamado Looking for Angelina. O diretor, o Sérgio Navarrete, ele começou a pesquisar sobre essa história, querendo fazer um documentário. Mas aí, quando ele viu quão dramática era a história da Angelina, ele falou, não, eu preciso fazer um filme dedicado a ela e a essa história, porque é algo que realmente acabou sendo esquecido aí com o passar dos anos. Esse filme ganhou alguns prêmios e ele foi lançado junto com uma campanha pela conscientização da violência doméstica, então também fez um trabalho muito bacana, além de divulgar o caso e a vida da Angelina, né, então, e essa luta dos movimentos, né, pela liberdade dela. Também fez um trabalho bem bacana aí, porque ele era exibido depois de palestras e eventos com especialistas sobre o tema, né? E também eles ajudaram a arrecadar dinheiro para organizações que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica. Quando foi disponibilizado depois em DVD, ele era vendido junto com um livro sobre como professores podem identificar e prevenir violência familiar em crianças. Então, desde a concepção do filme ali, ele viu que era uma oportunidade, né, o pessoal da produção, de falar e trazer à tona esse tema, que 100 anos depois temos ainda que falar sobre isso, né, infelizmente. Mas é isso, eu gostei muito dessa história também, eu acho que vou procurar se eu encontro esse filme para achar. E se alguém já viu, comente aí o que você achou. E é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso ou comentário, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Deixe seu comentário também nas postagens dos nossos episódios no Instagram ou no Spotify também. Pra quem não viu, a gente postou essa semana no Instagram. E do aviso que a gente tinha deixado no episódio passado, né? A gente acabou tendo que tirar a opção de assinatura do Spotify, porque tava dando muita confusão, realmente, o feed dobrado, né? Duplicado. Então, não tinha como tirar essa opção sem desativar. E agora que a gente desativou, a gente precisa esperar 30 dias para ativar novamente. Então, se você está fora do Brasil e quer assinar a gente com euros, vai ter que esperar aí mais 30 dias pra gente botar essa opção de volta, mas aí vão ter só os episódios dedicados a assinantes, né? Não vai ter a opção de ouvir sem anúncio, porque deu muita bagunça, o pessoal tava confuso, tava ruim até pra gente também. E então, quando eles resolverem aí lançar um feed mais dedicado só pra isso, a gente vê de voltar. Mas, enfim, quando tiver de novo, avisaremos de novo. E se você quer nos apoiar, aí pagando em reais, você entra no nosso site, milcrimes.com.br, que você vai ter as opções lá de apoio que fica melhor pra você. E lembrando que a gente tem vários episódios aí, vários quadros exclusivos para apoiadores, e vão ter mais em breve. Então fiquem ligadinhos. E a gente também está no YouTube, precisamos da sua força pra gente crescer o canal por lá também e conseguir monetização pra gente manter esse podcast no ar, né? Que é isso, gente. Então, semana que vem estamos de volta com um episódio normal. E beijos. Tchau, tchau.